E aí, meus crias! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cria Que Pode. Gente, que alegria! Hoje a gente vai falar sobre maternidade. A gente vai tocar nesse tema super interessante e cheio de questões. Então, sempre que vai ter muito conteúdo, esse tema tá realmente incrível. Pega o seu cafezinho, chama a mamãe para assistir. Já compartilha o link desse episódio com as pessoas que você gosta, manda no grupo da família. Gente, Cria Que Pode estar falando sobre maternidade, parto humanizado. Você sabia que nem tudo precisa ser tão ruim no campo da maternidade? Pois é, pode sim ser algo muito bom. E a gente vai receber um convidado incrível que vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. Não é mesmo, Sara? É mesmo, mas deixa eu te dar uma rasteira logo, que não dá pra gente também romantizar, né, tudo em relação à maternidade. E por isso que a gente tá aqui hoje com a nossa convidada. Tinha que ser a opinião de um paciente, de um homem, né? É isso, eu olhei assim, eu fiquei assim, nossa, fala com propriedade. Mas a gente tá aqui pra conversar e falar assim do lado romântico, do lado bonito, né? Que faz parte de toda mulher, ou da maioria das mulheres. Tem mulher que não quer passar por isso, né? E aí a gente também vai falar sobre esse processo que também não é tão romântico assim. Sara, tem que trazer polêmica, né, gente? Olha que coisa. Olha. Então roda a vinheta. Estamos de volta, iniciando o nosso programa aqui. Eu, Sara Barbosa, sou uma mulher negra, de pele escura. Estou vestindo uma blusinha branca com uma saia branca perolada assim. E estou também, por cima, usando um sobretudo... Que cor é essa, Levi? Me ajude. Eu acho que é um bege, amiga. Um marronzinho claro. Fiz isso com ele e devolvi, porque no outro episódio ele perguntou: que cor é essa, amiga? E a gente lá com goiaba, com telha, com tanta coisa, né? Pois é. Agora faça sua autodescrição. Pois é, eu sou Levi, sou um homem de pele clara, um homem negro de pele clara, cabelos crespos, curtos, pretos. Estou utilizando um óculos de lente transparente, haste preta. E estou utilizando uma camisa branca. Que marca é essa, amiga? Ai, gente, é a nossa marca, né? Do Cria Que Pode. Exatamente. Nessa camisa tem uma ilustração de Brasilustra com a frase: todos os caminhos levam à Feira de Santana. E uma ilustração bem colorida, caixa d'água do Tomba, monumento todos os caminhos, realmente muito bonita. E você pode comprar no site do Cria Que Pode, o link tá na descrição desse vídeo. Além disso, eu também tô utilizando um short preto. Gente, publi no meio da autodescrição. Eu achei bacana. E a gente tem que ganhar o nosso. Não é? E dos outros também. Mas vamos lá, já estamos todo mundo aqui, né? Não podemos deixar de apresentar a nossa convidada especial de hoje, Ravena, psicóloga obstetra, e que está aqui hoje para bater esse papo com a gente. É mãe também, né, Ravena? Ravena Leite. Sim, sou mãe também, né? Me descrevendo aqui, sou uma mulher branca, dos cabelos encaracolados e um pouco ruivos. Minha roupa é um azul um pouco mais escuro, né? Não é um azul marinho, mas um azul mais claro que o azul marinho. Sou psicóloga obstétrica, como Sara falou, e sou mãe também de uma menininha esperta e cheia de energia que já tem quase 4 anos. Conta o nome dela pra gente. Zoe. Zoe, que massa. Um beijo, Zoe. Beijo do tio Levi. Ela vai amar. Bom, e já vamos começar explicando um pouquinho sobre o que você faz, né? Porque o que faz uma psicóloga obstetra, né? A gente sabe que nem todas obstetra, eu tô com a dúvida, porque eu falei, é obstetra ou obstétrica? Obstétrica. Obstétrica. Eu peguei, que eu falei obstetra, quando ela foi se apresentar, ela falou corretamente. Corrigiu. Falei, não, acho que eu falei errado. Conta pra gente, então, é algo novo, é algo que tá chegando aqui na cidade de Feira de Santana? Fala pra gente um pouquinho sobre si. Então, né, a psicologia obstétrica é um campo relativamente novo, né, mas que em alguns estados já temos uma atuação um pouco mais longa do que aqui na nossa cidade, né, mas tenho também colegas que atuam aqui na nossa cidade. A psicologia obstétrica, né, atua com mulheres durante o ciclo gravídico puerperal. Então, abrange ali as tentantes, as que estão tentando engravidar, né? As mulheres gestantes,
as que passam por uma situação de luto, seja durante a gestação, ou durante o parto, ou pós-parto. E também a gente assiste as mulheres durante o parto e o puerpério também, que é uma fase difícil. E a gente não para por aí, porque alguns estudos também trazem que o puerpério emocional e psicológico, ele pode durar aí cerca de 2 anos. Então a gente também assiste a mulher durante esse período, não somente naquele início breve do puerpério mesmo. Que interessante, que interessante. Então esse viés de depressão pós-parto, mães que infelizmente perdem os seus filhos no parto, nossa, muito interessante. Sim, eu não sabia importante. disso, não sabia que tinha esse acompanhamento. Que bom Eu saber. também não conhecia, mas é importante principalmente porque todos os processos na nossa vida, né, eles são um pouco complexos. Então, com o passar do tempo, dos estudos, a gente vai vendo a necessidade de profissionais específicos para determinada área. Né? Sim. Pois é. E aí, entrando nessa temática, né, da maternidade de maneira um pouco mais intensa, né, digamos assim. Como é para você, estando dos dois lados, né? Eu acho que acho que você tem muito conteúdo para falar com as suas pacientes e para entendê-las também, né? Porque você é mãe, passou por todo o ciclo gravídico, que aqui eu achei chique. Menino, né? Aqui eu realmente achei muito chique. Falar com gente inteligente Né? é uma coisa assim, outro nível. E aí você está ali conversando ali com aquela pessoa, auxiliando ela naquele processo, pelo qual você também passou, né? Então conta um pouco pra gente sobre como é essa vivência de uma psicóloga obstetra com esse olhar de quem cuida de outras mulheres. Então, né, durante o meu processo de gestação, né, foi bem no início da minha formação enquanto psicóloga. Então, eu não atuava fortemente ainda com a psicologia obstétrica, né? A minha primeira gestação foi uma gestação gemelar e eu tive uma perda. E acabei engravidando uns 5 meses depois dessa perda. E foi mais ou menos quando eu estava me formando mesmo na faculdade. E aí comecei a atuar enquanto psicóloga infantil. E nesse processo de gestação e ali no início de formação. Mas durante a minha gestação foi muito tranquila. Não tive nenhum problema, né? Tanto emocional quanto problema de saúde. Mas durante o meu parto, eu sofri violência obstétrica, né, por meios psicológicos, e foi um processo muito difícil para mim. E foi aí o ponto-chave em que eu descobri de fato que a psicologia obstétrica era o que eu queria de verdade, né? Porque lá na faculdade eu já estudava muito sobre, já fiz estágio também em maternidade. Mas depois de ter sofrido essa violência, para mim, foi um momento muito difícil de olhar para mim mesma e de olhar para outras mulheres também, né? O que eu posso fazer a partir disso? E é aí que muita coisa começou a mudar na minha vida, também pessoal. E no meu olhar também para as pessoas, para as mulheres, né? Então, hoje em dia, o meu acolhimento é totalmente diferente do acolhimento que eu tinha antes de ser mãe. Então, o meu olhar, hoje em dia, é um olhar mais cuidadoso, até porque, como Sara falou no início, né? Não é toda mulher que muitas vezes quer ser mãe. Sim. Então, às vezes, vem uma gestação não planejada, então a gente precisa entender como é que está sendo esse processo para essa mulher, como é que foi o processo do parto, como é que foi tudo. Então, realmente, antes de romantizar, a gente precisa entender de fato como é que está sendo esse processo para essa mulher. E tem até toda a questão da figura paterna também nesse processo, né? Sim. Não é... Infelizmente, a gente tem um cenário social onde, às vezes, parece que só a mulher engravida. Exato, falta né? o apoio, falta a rede de apoio, a primeira, né? Isso. Que é da outra pessoa responsável por essa criança que está sendo ali gestada, né? Foi gerada por 2. E a criança não foi feita sozinha. Exatamente. Não apareceu. E é muito importante ter essa presença do pai também. E assim, durante a gestação, não é uma terapia convencional. Eu trabalho com pré-natal psicológico. E o pré-natal psicológico não tem um foco somente na mulher.
ele tem um foco na família. Muito bom. Sim, então a gente trabalha com o pai também, a gente tem sessões com o pai, como é que está sendo essa vivência para ele, como é que ele pode ajudar essa mulher, tanto agora, quanto no momento do parto, quanto também no puerpério. A gente tem sessões também que são feitas com as avós, com a rede de apoio, né, para entender como é que foi esse processo para elas também, porque muitas das vezes os avós acabam refletindo as suas vivências nas vivências dos filhos. Sim. E aí, ao invés de estar naquele momento enquanto avós, estão como mães, estão como pais, e acabam confundindo os papéis e geram uma confusão ali durante o puerpério. Então, para minimizar esses impactos, a gente já trabalha durante a gestação para que esse puerpério seja o mais leve possível e que não tenha adoecimento, porque o pré-natal psicológico, ele é preventivo, então ele é para prevenir adoecimentos psicológicos como a depressão pós-parto, que é um dos maiores transtornos que a gente tem durante o puerpério. E sua ação, ela age também no parto em si? Porque que é a próxima pergunta, né? A gente tem aí o parto humanizado, que se popularizou muito. Existe uma diferença também entre parto humanizado e parto natural, E cesárea. né? E cesárea. Cesárea eu sei que existe, mas a diferença ali do parto humanizado e o parto natural, qual seria essa diferença e como a sua ação enquanto psicóloga obstétrica vai influenciar também nesse momento? Sim, assim, a gente tem uma ideia, né, de que parto humanizado é uma banheira, é a mulher ali naquele momento todo, né? A gente tem essa ideia de parto humanizado. Mas o parto humanizado, ele independe de ser um parto natural ou um parto normal. O parto humanizado são práticas de humanização com essa mulher durante o momento do parto. Então, mesmo sendo uma cesárea, precisa ser uma cesárea humanizada. Então, o parto humanizado, ele é tanto um parto natural, um parto normal, quanto um parto também cesárea. São as práticas humanizadas durante aquele momento. Enquanto psicóloga que assiste também partos, eu vou atuar tanto no parto natural, quanto numa cesárea. Isso vai depender muito do momento da mulher, isso vai depender muito de como está sendo o processo para ela. Às vezes a mulher ela entra em trabalho de parto e precisa de uma cesárea de emergência, né? Precisa de uma cesárea intraparto. Então a gente também vai trabalhar nesse momento, porque muitas vezes é difícil de trabalhar o que eu tenho de expectativa com o que é necessário, o que é preciso naquele momento. Então, muitas vezes a gente trabalha isso anteriormente na preparação para o parto, mas chega lá no parto também, quando eu estou presente. Era isso que eu ia te perguntar, se você participa também desse momento. Sim, quando eu assisto o parto, né, de algumas pacientes, eu estou ali a todo momento, né, reforçando o que já trabalhamos anteriormente durante a preparação para o parto. E hoje em dia, a gente tem uma lei que ampara a nossa assistência durante o parto, né? A gente tem uma lei que é nacional, que foi sancionada pelo presidente em 2023 e que a lei prevê a assistência psicológica à gestante, à parturiente e à puérpera, né, de acordo com a orientação e indicação do profissional de saúde. Então, a depender do quadro da paciente, do caso da paciente, a gente prescreve, a gente indica, né, assistência psicológica até mesmo durante o parto. E aí a gente assiste, eu assisto, oriento, tô ali com ela a todo momento, né? A gente trabalha também com práticas de alívio da dor, com exercícios, auxiliando também o pai nesse processo, porque muitas vezes o pai fica perdido, o que é que eu faço, né? O que é que eu vou fazer? Eles imaginam tanta coisa antes do parto, e quando chega no parto, às vezes, eles acham assim, eu vou travar, eu vou desmaiar, e a gente tá ali dando esse suporte, e eles percebem que é a melhor experiência da vida deles. E às vezes, de fato, acontece também, né? Sim, pode acontecer, com certeza. E assim, o nosso olhar, né? O meu olhar enquanto psicóloga, eu fico atenta a tudo. Eu fico atenta à equipe, eu fico atenta ao pai, eu fico atenta à mulher, porque às vezes a gente não sabe quem que vai precisar de um suporte. E em casos de luto, aí fica muito mais complicado. Sim. Porque muitas vezes tem a equipe que também precisa desse suporte, às vezes tem o pai, às vezes tem a mãe. Então a gente tem esse olhar todo voltado, né, para o momento que está acontecendo, para que tudo flua da melhor maneira possível e para que a gente minimize os impactos desse sofrimento para essa família, né, para que seja mais leve possível e não seja tão pesado, porque esse momento do parto vai impactar diretamente no puerpério. Sim. Porque mesmo a mulher que não tem o seu bebê ali, ela vai ter o puerpério, ela vai vivenciar o puerpério. Interessante isso, porque me lembrou do caso de Lesha, Sim. né, que recentemente ela falou sobre o processo de perda dela, do bebê, né, e aí eu queria
falar um pouquinho sobre isso, porque ela usou as redes sociais para abrir um pouquinho e um debate começou a retornar de novo nas mídias, nas redes sociais sobre violência obstétrica que você também compartilhou. Não necessariamente dizendo que foi o caso da Lela, da Lecha, saiu tudo junto. Mas nesse sentido, né, o que é que isso às vezes escancara nesse sistema mesmo de saúde de hoje, pensando no caso Lecha e dessas mulheres que podem passar por algo parecido? Então, né, no caso da Lecha, a gente tem uma pessoa com poder aquisitivo alto. Sim. E que estava sendo acompanhada de perto, apesar de ser uma gestação, né, que até então estava tranquila. E é importante a gente observar que algumas mulheres não têm acesso a um acompanhamento mais de perto, principalmente falando do SUS. Então, não tem um contato direto que eu tô falando assim. Por exemplo, eu tô me sentindo mal aqui, eu vou lá e falo com a minha obstetra. Isso, mando uma mensagem. Isso. Não tem esse contato tão direto assim, né? E é importante a gente ressaltar, porque a gestação também, assim como o parto, é um momento em que existe muitas incertezas, a gente não sabe como pode surgir uma intercorrência. No caso dela, né, foi a síndrome de HELP, por conta de uma pré-eclâmpsia, mas que acontece muito. Eu já tive pacientes que também tiveram o mesmo caso de Lecha e que tiveram atendimentos diferentes, por conta de diversos contextos dos hospitais, enfim. Não tiveram a despedida do bebê como gostariam de ter tido, né? No caso da Lecha mesmo, pelo que eu vi, ela teve ali uma lembrancinha com os pezinhos da bebezinha dela, mas muitas vezes a mulher que vai ter o bebê em outros hospitais, ela não tem esse processo de despedida, né? Não tem esse momento que vai ajudar também na elaboração desse luto. Então, é importante que a mulher, muitas vezes, ela esteja atenta a tudo que está acontecendo no corpo dela. Porque no caso da Lecha mesmo, muitos casos, às vezes, vem uma dor de cabeça. A mulher sentiu uma dor de cabeça e pode ser uma pré-eclâmpsia, e ela não sabe. Então, é importante a mulher estar atenta ao próprio corpo e estar com o pré-natal em dia. Né? Porque quando a gente faz o pré-natal em dia, é muito mais difícil de você não conseguir, né, observar alguns sinais, porque eles já vão ali ao longo do tempo, ainda que sejam sinais imperceptíveis, né? E eu lembro também que a Lecha falou que se fosse por questões de horas, ela também teria perdido a vida dela. Sim. Então, infelizmente, teve o falecimento da filha dela, né? Mas durante o parto, a vida dela foi salva. E é importante ressaltar que, assim, o atendimento imediato, ele é fundamental. Então, qualquer sinal... Eu tive uma paciente mesmo que teve síndrome de HELP, que ela estava internada no hospital por uma outra questão com o bebê. E no momento em que ela começou a ter os sintomas, a médica logo falou, não, a gente precisa ir para uma cesárea agora. E foi com 26 semanas, o bebê ficou um tempo na UTI, mas acabou falecendo depois de poucos dias. Mas é muito difícil para a mulher conseguir lidar com uma questão dessa, né? Porque você não imagina, você prepara tudo para a chegada do bebê, né? Você prepara o quartinho, você prepara as roupinhas, e assim, a gente tá falando de 26 semanas, tem mulheres que não tem nada preparado, mas tem mulheres, principalmente quando é a primeira gestação, que já comprou roupinha, que já comprou berço, que já tem muita coisa pronta. Então, lidar com essa nova realidade e voltar para casa com um puerpério sem um bebê, e muitas vezes essa mulher passa por uma cesárea, tem os desconfortos físicos, é muito difícil, é extremamente difícil. Então, assim, acolher essa mulher nesse momento é muito importante. E aí entra uma questão fundamental também, que a gente pensa, né? Se essa mulher ela tem um acompanhamento psicológico nesse momento do parto, a gente consegue caminhar com a elaboração desse luto e ter muito mais eficiência do que quando ela não tem, porque nem todo profissional sabe lidar com essa mulher durante o parto. Então, a gente sabe lidar, tem um manejo específico para lidar com tudo que está acontecendo naquele momento. E tem profissionais que não sabem mesmo por questão de formação, que não é a formação, entende? Inclusive, esse é um aspecto muito complexo, né? Que é o aspecto do sistema de saúde estar preparado para lidar com aquele caso. E aí a gente tem os casos de violência obstétrica, que é muito, muito doloroso, né? E a gente está falando de algo que infelizmente é muito comum.
né? A violência obstétrica, segundo a Fundação Perseu Abramo, 1 a cada 4 mulheres no Brasil sofrem de violência obstétrica. É realmente um dado alarmante, né? Um dado muito complexo. E um aspecto que eu acho que me trouxe, né? O nosso diálogo aqui me fez pensar também. A gente está falando muito de mulheres, mas hoje a gente tem a realidade das pessoas com útero, né? Sim. E a gente tem a realidade de uma sociedade patriarcal, de, por vezes, médicos homofóbicos, transfóbicos, e onde eu acho que torna o seu trabalho ainda mais essencial no acompanhamento de corpos trans, Isso. né, de corpos transgêneros, transexuais, porque além de todo esse aspecto, às vezes a gente está falando de uma rede de apoio ainda menor, porque por vezes não tem rede de apoio, nem para a pessoa, imagine para a criança que está chegando. E todo o aspecto social também que vem em torno disso, né? Então tem todo esse aspecto reflexivo para a gente trazer. Então a gente ainda precisa falar sobre essas realidades, né? E levantar essas discussões mesmo, porque quantas pessoas sofrem dessa falta de assistência das pessoas, assistência da família, assistência dos amigos, do próprio sistema de saúde, né? Nem todo mundo tem condições Sim. do sistema privado de saúde, precisa se recorrer ao sistema único de saúde. Por vezes, no sistema privado também não tem a devida atenção, né? Porque como a doutora falou, é a questão do cuidado mesmo, a questão da capacitação, que cada profissional acaba tendo que buscar uma capacitação própria, né, Ravena? Não dá para considerar apenas o que foi ali aprendido na graduação e com certeza o aspecto de experiência também. Exatamente. Mas, para subir um pouco essa energia, porque deu uma é uma pauta muito sensível. Eu falei, não vamos romantizar o negócio, porque o negócio é muito mais embaixo. Menino, eu fiquei assim, e aí, impactada. e com isso, com essa ideia da romantização, a gente também tem os mitos, Sim. né? Os mitos. Que agora na internet todo mundo é psicólogo, obstetrícia. Né? Agora todo mundo, você pega ali a publicação de Leste, todo mundo é especialista. Sai fazer alguma coisa. Todo mundo né? A gente tem os mitos da maternidade e é para esse papo que a gente vai agora. Comece, Lívia. Pois é. Doutora, cesárea é o meio mais seguro de todos os meios de parto? Não. Me conta, pode desenvolver um pouquinho sobre. A cesárea, na verdade, né, ela é um procedimento cirúrgico. Então, não é todo caso que precisa de cesárea. A gente sabe que, falando biologicamente, né, o parto natural é o que... O mais adequado. Sim, o mais adequado. Mas, diante de algumas situações intercorrências que podem acontecer, pode sim ser indicação de cesárea. Mas, claro, é preciso se informar, é preciso pesquisar antes, porque não é toda a questão que é indicação de cesáreas. E a gente sabe que muitas das vezes existe ali, a mulher não tem muito conhecimento e acaba indo no direcionamento. Que foi o que aconteceu comigo, né? Que não tinha indicação, e somente porque o médico queria a cesárea, ele queria me empurrar desde o início e foi tentando me levar até o momento em que, de fato, eu meio que não tive saída, né? Que acaba sendo meio que um tipo de violência obstétrica também. Porque você tira da mulher o direito de decidir algo que ela poderia decidir, né? Sim. Naquele E se tá tudo bem, né, durante o trabalho de parto, se tá tudo bem com o bebê, né? Tudo isso precisa ser verificado. Não existe um motivo real de cesárea por conta disso, né? Existem outros fatores. E no meu caso mesmo foi algo que não foi indicação nenhuma de cesárea necessária. Foi mesmo porque o médico às vezes eu queria. Tal dia, minha agenda. Sim. A gente vai acertar aqui, ajeitar pra tal dia. E no meu caso, eu tentei fugir de todo jeito dessa agendada. Fui para o plantão, né? Para um médico plantonista do hospital. E acabou não sendo um médico que era muito a favor de um parto normal. E cheguei até 8 centímetros de dilatação, mas mesmo diante de tantas questões que ele trouxe para mim, né, de violência psicológica, mas chegou um momento em que realmente, de fato, ele falou, não, eu preciso escolher por você e quem vai escolher sou eu. E estando tudo bem comigo e com a minha bebê, né?
Mas é algo que é bem importante mesmo, porque às vezes tem mulheres que falam, não, eu quero cesárea, eu não quero parto normal de jeito nenhum. A gente sempre conversa no pré-natal psicológico, né? Entender esse porquê. Porque às vezes porque minha mãe falou que parto normal dói. Exato, da dor, eu tenho medo da dor. E a gente vai trabalhando, vai entendendo o porquê disso, né? E se realmente ela disser assim, ó, depois a gente entender, não, Ravena, de fato, meu limite, eu não quero. Aí sim é uma escolha dela, porque o corpo é dela. Mas se for por outras questões, a gente vai trabalhar, vai desensibilizar esse medo para que ela esteja mais aberta a o que seja melhor para ela e para o bebê, né? E por outro lado, a gente tem um outro mito também, né, sobre a maternidade. Toda mulher, né, ela tem que parir normal. Mito ou verdade? O que é isso aí? Também não. Depende do que, né, de fato, ela quer. De qual é a decisão dela, como eu falei agora, né? Tem mulheres que não querem de jeito nenhum. Então, o corpo dela é a escolha dela. E a gente não tem direito de falar sobre ela, o modo como ela precisa parir, né? Sim. A gente sabe que a via natural é mais benéfica em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas se ela não quer, se ela quer uma cesárea, quem sou eu para dizer o contrário disso, né? Temos que respeitar. Sim. Fantástico, fantástico. Respeito acima de tudo, né? Sim. Exatamente. E o nosso terceiro mito, que eu realmente fico muito impressionado. Mas se não amamenta, não é mãe de verdade? Esse aí tá no topo, viu? E é uma das questões também, Levi, que chega pra gente com muito sofrimento, né? E é um dos fatores de risco também para depressão pós-parto, né? A dificuldade na amamentação. E muitas mulheres que têm dificuldade na amamentação acabam apresentando sintomas de depressão pós-parto, né? E quando a gente vai trabalhando, existe muito esse discurso de que eu não consegui, eu fracassei, toda mãe consegue. E assim, fulano me falou que dói mesmo. Por que eu não consegui? Porque eu não consegui aguentar essa dor. E isso é muito presente, assim, agora nesse momento, que a gente acaba com esse mito, com essa ideia de que você necessariamente tem que amamentar. A amamentação é importante, a criança precisa ser amamentada de alguma forma. Mas não necessariamente essa mulher vai ser possibilitada disso. Eu não vou falar nem capaz, porque acho que já vai mexer em alguns pontos, né? Não necessariamente toda mulher vai viver essa experiência dessa forma. Porque uma coisa que não se falava era sobre a dor de amamentar. Né, de alguns processos mesmo de ferir, né, o local ali do seio. E isso começou a virar público na internet. As mulheres começaram a ter coragem de sair desse lado romântico, né, de romantismo, para falar dói, a gente sente. Me tornei o vilão do episódio. Mas não, amigo, é só pra gente entender assim, do quão libertador é para mulheres poder falar sobre o seu corpo e sobre como ele sente as coisas, né? Não, mas isso é fantástico. Eu falo brincando assim, gente, mas é porque realmente, para alguns homens, talvez para a maioria, a gente não tem noção de nada disso. Não tem, não. A gente não tem noção sabe, da misso texto. A gente não sabe. Acha que é natural, né? Ela dá o peito e pronto. Isso, entendeu? Acho que quase nenhum homem parou pra pensar. Eu mesmo nunca tinha parado pra pensar. Sim. Dói. Tipo, gente, quando eu era bebê, eu mordia horrores o peito da minha mãe. Eu nunca parei pra pensar. Gente, realmente. E realmente é muito, muito, muito delicado, né? E isso numa sociedade machista, patriarcal, etc, etc. Até a escolha de ter filho, né? Eu conheço um casal mesmo que o pai, ele bate o pé que ele quer ter 4 filhos. E aí a mulher tá dizendo que não. E aí eu vejo o pessoal na família discutindo, a família quer discutir, todo mundo quer discutir. Gente, vamos encerrar essa discussão aqui. Porque a única pessoa que vai gestar a criança por 9 meses e parir é ela. Sim. Então a decisão tem que ser dela. Sim. Pelo amor de Deus, deixa a mulher decidir. Pois é, gente, respeitar os direitos das mulheres é o primeiro passo para alcançar uma sociedade mais saudável, né? Uma sociedade melhor pra gente, né? E em um outro episódio a gente fala sobre aborto, porque aí é uma outra seara, um outro negócio. E aí, doutora Ravena,
pode aparecer de novo aqui no Cria, né? Por favor. Vem lá. Sim. Vem, agora você faz parte da família Cria que Pode. No que precisar da gente, estamos à sua disposição. Muitíssimo obrigado por compartilhar sua história com tanto cuidado, com tanta gentileza conosco. Eu tenho certeza que muitas pessoas em casa foram afetadas afetivamente pelo que você nos trouxe, não foi, Sara? Com certeza. Ravena, muito obrigada pela sua presença aqui no Cria que Pode. Eu já conheço a Ravena, inclusive, né? Eu não posso deixar aqui de mencionar. Quem Sara não conhece, né? E foi um prazer te receber aqui, lhe ver agora nesse seu outro lado profissional, né? E que outras mulheres possam continuar sendo afetadas positivamente pelo seu trabalho, tá? E para você que ficou com a gente até agora, não esquece de comentar, compartilhar esse episódio com aquela sua amiga que tá pensando em ser mãe, né? Ou com aquela rede de apoio da sua amiga que tá precisando entender um pouquinho como é que se ajuda nesse processo. Com né? certeza, com certeza. E qualquer coisa, chama a doutora Ravena. Chama a doutora Ravena. Sim. Fala com ela. Fala com ela no Instagram dela. E está aí para você conseguir falar com a doutora Ravena também, para acompanhar esse processo, porque agora, conhecendo um pouco melhor sobre isso, para mim, toda mulher devia ter. Pra mim, Eu também acho. regra. E lembrando, né, que a maternidade não é romântica, mas ela pode ser leve. Exatamente. Quando você tem Olha aí. alguém para estar ao seu lado durante os processos, tudo se torna mais leve. Olha aí. Psicóloga obstétrica. Pois Tenho. Cria que Pode é isso. É isso. Cria que Pode é isso. A gente realmente arrasa. Que bom que você gostou. Deixe seu like. A gente se vê no próximo episódio. Na semana que... Hoje a gente falou de maternidade. Na semana que vem a gente fala de paternidade. A gente vai receber um advogado para trazer todas essas questões de ausência paterna, de afetos, de guardas. Pois importante. vai ser um episódio polêmico. Vocês sabem que Sara gosta de uma polêmica. Gente, não é assim, não é bem assim, não me venda desse jeito. As pessoas estão comentando. Mas é isso, muitíssimo obrigado por ficar com a gente até aqui. Muito obrigado aos Estúdios Feira Pod por estar com a gente nessa super empreitada que tem sido essa segunda temporada. Ao William 9 Coworking, o seu Coworking Premium em Feira de Santana. Érica Liz Maquiagem, que arrasa nos nossos rostos, servindo muita beleza para você assistir a gente mais feliz. No link da descrição, eu te lembro que você pode comprar as camisas do Cria que Pode, disponíveis nas cores brancas e pretas, para você sair por aí. E a cada camisa comprada, a reserva doa 5 pratos de comida. Pois é, você anda na moda de cria e ainda faz o bem. Tem coisa melhor? Tem não. A gente se vê na próxima semana. Tchau.